Como está o desempenho da RTX 4060 hoje em dia? Como todas as últimas placas 60 da Nvidia, a 4060 foi muito criticada na época do seu lançamento pelo pouco salto de desempenho em relação à geração anterior, de 10 a 15% dependendo do jogo, e também pela pouca VRAM. É uma placa de 8 GB de VRAM, enquanto a 60 anterior, que é a 3060, tinha 12 GB de VRAM. E no vídeo de hoje a gente vai ver como essa placa tem envelhecido em termos de desempenho de jogos 3 anos depois que ela foi lançada. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho e sem dor de cabeça é na gvgmol.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site da GVGmol, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 137,00, o Windows 11 Home por R$ 121,00 e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 66,00. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento, você vai receber o código do produto na página de pedidos, você insere esse código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. Os links da GVGmol estão na descrição do vídeo. A série RTX 40 traz como grande novidade o Frame Generation, que, diga-se de passagem, é uma tecnologia impressionante. Mas infelizmente, principalmente a equipe de marketing da Nvidia vende essa tecnologia como se ela fosse uma solução mágica de desempenho. O preço está caro, tem pouca VRAM, mas pelo menos você vai ter ali um botão que você dá um clique e vai duplicar o seu FPS, que é o Frame Generation. E colou! Eu sei disso porque eu fiz muitos vídeos criticando a RTX 4060 e a maioria dos comentários, quando não era me xingando, era falando que tinha um Frame Generation que duplica o FPS, sendo que na realidade tem condições onde você deve ativar o Frame Generation e outras onde não é legal porque vai até atrapalhar o desempenho do seu jogo. Mas o que é o Frame Generation? Vou tentar explicar aqui da forma mais simples que der. Imagina que você tá de boa jogando seu joguinho com quadros nativos. Ao ativar o Frame Generation vão ser gerados novos quadros intermediários que vão ser colocados entre os quadros nativos. Isso duplica o número de quadros que você vai ter e faz com que você tenha uma imagem mais suave no seu monitor. Por isso que eu concordo com um desses vídeos aí do Adrenaline, onde o careca lá fala que o Frame Generation na verdade é um suavizador de quadros, porque realmente é o que ele faz, ele torna a imagem visivelmente mais suave pra gente. Porém tem um problema, o frame gerado ele não recebe input, ou seja, o comando que você dá no teclado, no mouse, no controle só vai valer a partir do próximo frame nativo. Isso significa que quanto mais frame você estiver gerando, maior vai ser a latência adicional que você vai ter no jogo. É por isso que quando você ativa Frame Generation num jogo que você joga há muito tempo, fica meio esquisito de controlar ele, é a latência adicional. Outro problema do Frame Generation são os artefatos que cria na imagem. Tem gente que vai perceber mais, tem gente que vai perceber menos, mas sempre gera artefatos. Uma coisa que eu lembro do lançamento da série RTX 40 era que os HUDs, as interfaces de jogo, bugavam muito com Frame Generation. E quanto mais baixo for o seu FPS, mais notáveis são esses problemas, o que faz a gente chegar no ponto. O Frame Generation é incrível, mas ele não é uma fórmula mágica, não é uma solução mágica para todos os problemas. O ideal para você ativar o Frame Generation é já estar no nativo ali por volta de 80 FPS. Se não conseguir isso, pelo menos 60 FPS nativo, que aí o input lag adicional que for colocado não vai incomodar tanto assim. Infelizmente, se você tiver com 30 a 40 FPS, por mais que pareça que duplica o FPS, a sensação vai ficar tão ruim ou até pior do que antes de você ativar o Frame Generation. Eu diria que o grande uso do Frame Generation, na prática, acaba sendo para quem tem monitor de frequência alta poder aproveitá-lo melhor. Porque você ali já está jogando bem a 80 FPS, ativa o Frame Generation, vai para 140 e aí você vai ter uma sensação de suavidade na imagem no seu monitor. Agora, por exemplo, imagina que você está jogando um jogo competitivo. Você não vai ativar o Frame Generation porque vai aumentar significativamente a latência, o que vai fazer com que você perca trocas de tiro, por exemplo. E assim, eu não tô aqui querendo criticar ninguém que ativa o Frame Generation fora das condições ideais e acha satisfatório o resultado. Então, se pra você tá legal, joga, cara, mesmo que objetivamente tenha esses problemas que eu tô falando, o que importa no final é você jogar seu joguinho e se divertir. Infelizmente, nós do PC Gamer, a gente é meio bitolado da cabeça com essas coisas, eu percebo até movimento do mouse se tá em 120, 240, aí é de cada um essa questão de sensibilidade, mas a gente não pode se eximir de dar o contraponto, principalmente diante do marketing agressivo da Nvidia, que tá o tempo todo falando de Frame Generation, como se fosse um botão lá que você aperta, multiplica frame e não perde nada com isso.
Eu acho que é importante entender que essa tecnologia é foda, mas tem limitações, tem condições, e assim você pode aproveitar melhor ela, em vez de se sentir enganado depois. Mas bora deixar de papo, bora lá pros testes da RTX 4060. O setup usado no teste vai estar completo na descrição do vídeo, mas para resumir, é um Ryzen 7500F, 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MT e um RTX 4060 de 8 GB single fan compacta da Inno3D. Eu comprei esse modelo quando eu estava montando meu mini TX em 2024, o gabinete tem 12 litros de volume, então não cabia qualquer placa de vídeo dual fan, e para evitar qualquer problema, eu peguei logo uma single fan. Eu achei essa da Inno3D compacta por um preço bacana, então peguei. A temperatura é mais alta do que placas dual fan, ou então triple fan, obviamente, né, ainda mais no gabinete compacto, mas ela funciona muito bem desde que você não atinja a temperatura máxima dela, que é 83 graus, ou melhor, fica pelo menos ali na casa dos 80 graus, que você vai ter o desempenho de qualquer outra placa RTX 4060. Todos os testes foram feitos em Full HD, que é onde a RTX 4060 vai ter o melhor desempenho. Em geral eu tentei colocar no preset alto, alguns jogos eu fui além, mas eu acho que o alto é onde também a placa está mais adequada. E as capturas apresentadas aqui são dos testes reais. Isso significa que as informações que tiverem no canto esquerdo da tela, de uso de CPU, GPU, VRAM, isso tudo são informações realmente dos testes. Com isso você pode ver se está dando gargalo na GPU, quanto de VRAM está usando e por aí vai. Alan Wake 2 no alto e DLSS no nativo, já que não dá para desligar o DLSS, a média de FPS foi 47 e 1% low 39 FPS. Se a gente mudar o DLSS para qualidade, a média sobe para 66 FPS e 1% low 51 FPS. A Valve no preset alto e DLSS desligado, a média atingida foi 57 FPS e 1% low 33 FPS. Se a gente ativar o DLSS em qualidade, a média sobe para 78 FPS e 1% low 44 FPS. Clair Obscure Expedition 33, o GOT desse ano, pode anotar aí, eu tô avisando. No alto, DLSS em DLA, já que também não dá para desativar o DLSS, a média foi 54 FPS e 1% low 37 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, o ganho é bastante significativo, a média sobe para 83 FPS e 1% low 54 FPS. No benchmark do Cyberpunk 2077, no Ultra, que usa FSR2 em qualidade, a média foi 94 FPS e o mínimo 78 FPS. Mudando para o preset Ultra RT, que aqui já usa DLSS em qualidade e liga o Ray Tracing, a média vai para 62 FPS e o mínimo 54 FPS. É um jogo que a 4060 consegue rodar bem mesmo com o Ray Tracing ligado. Doom The Dark Ages no Ultra e com DLSS desligado, a média foi 54 FPS e 1% low 42 FPS. Com o DLSS em qualidade, a média sobe para 78 FPS e 1% low 61 FPS. Dragon Age The Vanguard no alto, com DLSS e Ray Tracing desligado, a média foi 72 FPS e 1% low 52 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, mas deixando o Ray Tracing desligado, a média sobe para 90 FPS e 1% low 64 FPS. Ativando o Ray Tracing e mantendo o DLSS em qualidade no preset alto, a média vai para 72 FPS e 1% low 52 FPS. Que coincidentemente é o mesmo resultado do jogo com RT e DLSS desligado. Hellblade 2 no alto e DLSS desligado, a média foi 42 FPS e 1% low 33 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a média vai para 65 FPS e 1% low 52 FPS. Indiana Jones e o Grande Círculo, o pesadelo das placas de vídeo com pouca VRAM, no Ultra e com DLSS qualidade ficou essa belezura aí. Olha essa geometria, olha esses gráficos, olha essa direção de arte. Aqui estourou os 8 GB de VRAM e ficou bugadaço assim. Descendo para o preset médio e mantendo o DLSS em qualidade, a média de FPS foi para 77 e 1% low 56 FPS. Metal Gear Solid Delta no alto e DLSS nativo, a média foi 43 FPS e 1% low 33 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, essa média vai para 56 FPS e 1% low 45 FPS.
Silent Hill 2 Remake no alto e DLSS desligado, a média foi 59 FPS e 1% low 34 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a média atinge 80 FPS e 1% low 57 FPS. Silent Hill F é um jogo que saiu esses dias, então resolvi trazer. No alto e DLSS desligado, a média foi 60 FPS e 1% low 44 FPS. Com o DLSS ativado em qualidade, a média vai para 92 FPS e 1% low 67 FPS. Stalker 2 no alto e DLSS em DLAA, outro caso de jogo que não tem como desligar o DLSS, a média foi 61 FPS e 1% low 44 FPS. Mudando o DLSS para qualidade, a média vai para 72 FPS e 1% low 50 FPS. O Shang Fallen Fetters eu nem tentei com o DLSS desligado. No preset alto e DLSS em 67% de resolução, a média foi 73 FPS e 47 FPS no 1% low. The Last of Us Part 1 no Ultra e DLSS desligado foi um caso curioso porque eu fiz várias runs de testes. Nos testes que ali bateram um com o outro, a média ficou 63 FPS e 1% low 48 FPS. Mas teve uma versão do teste que mesmo fechando o jogo e abrindo de novo, a VRAM estava sempre no limite dos 8 GB. Isso fez com que o FPS caísse a média para 53 e 1% low ficasse em 41 FPS. Esse é um possível problema que você pode enfrentar quando a VRAM da sua placa de vídeo acaba. O jogo pode continuar rodando, mas cai o desempenho, às vezes pouco, às vezes muito, dependendo do jogo. Mantendo o preset Ultra e ativando o DLSS em qualidade, esse problema some e a média do jogo sobe para 78 FPS e 1% low 60 FPS. Para finalizar, The Last of Us Part 2 no muito alto e DLSS desligado. A média foi 77 FPS e 1% low 10 FPS. Eu testei o jogo 3 vezes e ele dá travadas em momentos diferentes e eu creio que é quando ele está tentando liberar a VRAM, por isso 1% low tão baixo. O curioso é que os dados que ficam na esquerda da tela mostram que quando trava, a alocação da VRAM nem chega a atingir os 8 GB totais que a 4060 tem. Mas claramente está limpando o cache da VRAM porque o valor alocado diminui e o jogo volta ao normal. Ativando o DLSS em qualidade e mantendo o preset muito alto, esse problema desaparece e a média vai para 95 FPS e 1% low 71 FPS. Agora eu vou mostrar para vocês alguns jogos com Frame Generation ligado para vocês verem o ganho de FPS entre muitas aspas e terem uma noção de quanto essa tecnologia pode melhorar a fluidez da imagem. Um detalhe é que a RTX 4060 ela só faz FrameGen a 2x, enquanto as RTX 50 fazem até 4x, se não me engano. Eu ainda preciso criar uma metodologia para medir e mostrar para vocês a latência adicional do Frame Generation. Eu vou ficar devendo nesse vídeo, mas eu vou deixar na descrição alguns vídeos que debatem esse tema para quem tiver curiosidade. Alan Wake 2 no alto, DLSS qualidade, fazia 66 FPS de média e 51 FPS no 1% low. Quando a gente ativa o Frame Generation, esse número sobe para 101 FPS de média, 53% a mais do que antes, e 80 FPS no 1% low. Ligando o Frame Generation em Avowed, a média no preset alto e DLSS qualidade sobe de 78 FPS para 121 FPS, um adicional de 56%. Já 1% low, na verdade, cai de 44 FPS para 38. Eu não sei explicar o motivo, só sei que parecia pior jogando com o Frame Generation ligado. Clair Obscure Expedition 33 no alto e DLSS qualidade, ao ligar o Frame Generation, o FPS sobe de 83 para 123 FPS, dando uma melhoria de 48%. 1% low, assim como no jogo anterior, cai de 54 para 42 FPS. No benchmark do Cyberpunk 2077, no preset Ultra RT com DLSS qualidade e Ray Tracing ligado, a média é 62 FPS e o mínimo 54 FPS. Ao ativar o FrameGen, a média sobe 64%, chegando a 102 FPS, e 1% low melhora 66%, chegando a 90 FPS, antes era 54%. Em Doom The Dark Ages no Ultra e DLSS qualidade, a média foi 78 FPS e 1% low 61 FPS. Ao ativar o FrameGen, a média atinge 124 FPS, um aumento de 58%, e 1% low cai 13%, chegando a 53 FPS.
Eu particularmente não acho que a 4060 é uma placa para Full HD no máximo, mas dá para jogar pelo menos ali muito bem, colocando o jogo no alto. Se você quiser mais FPS, ativa o DLSS em qualidade. E se quiser ainda aproveitar seu monitor de alta frequência que você gastou uma nota aí para comprar, você pode também ativar o Frame Generation usando ali o preset adequado e o DLSS Upscaling também adequado. Já a questão da VRAM, a gente avisou. Nós que criamos conteúdo falamos que 8 GB de VRAM era problemático pensando no futuro dessa placa. E hoje em dia já começa-se a ver jogos que travam pela falta de VRAM, 8 GB não é o suficiente às vezes nem para abrir, como no caso do Indiana Jones. Isso aí é uma bola fora da Nvidia, ou então é um acerto deles porque vai tornar essas placas obsoletas mais rápido. A 4060 no futuro vai ser o que a gente viu a 2060 no vídeo anterior, inclusive vou botar um card aqui quem quiser lá conferir, que vai rodar bem muitos jogos, mas muitos outros jogos também vão ter problema de VRAM e você vai ter que diminuir muito o preset, não porque o chip gráfico da placa não consegue rodar o jogo direito, é simplesmente porque vai faltar VRAM. Eu uso essa placa assim constantemente no meu mini PC, às vezes eu boto a 3060, às vezes a 4060. Eu não sou rico, eu não tenho 4090, não tenho 5090, eu sou só um cara mesmo pobre que inventou o negócio de criar canal de hardware. E eu uso muito a 4060 para jogar, às vezes para editar vídeo. E eu tive problemas já em outros jogos e em outras situações. Eu vou citar aqui o Cyberpunk 2077, que quando eu jogava antigamente no RT Ultra, o jogo depois de uns 15, 20 minutos, ele começava a perder muito desempenho e começava a travar loucamente. E eu tentei fazer isso dessa vez e não travou, então acho que eles atualizaram e conseguiram ficar mais otimizados para usar menos VRAM. A mesma coisa em Hellblade 2, quando saiu esse jogo, eu queria muito jogar ele, e foi meio decepcionante porque a 4060, além de não fazer muito FPS nele, nem com o DLSS ativado, principalmente na época do lançamento, ainda tinha a questão de que depois de 15 a 20 minutos começava a faltar VRAM e o jogo travava absurdamente. Dessa vez eu não encontrei isso, eu testei também por 15 a 20 minutos jogando e não ocorreu, então o jogo foi otimizado, ou então talvez seja alguma questão de driver mesmo da Nvidia. Então é isso, galera, obrigado aí pela companhia de vocês, esse vídeo ficou enorme. Não esquece de comentar aqui a opinião de vocês, de dar like no vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas e também de se inscrever caso você não seja inscrito. Bora ver se a gente consegue chegar nos 100 mil inscritos, a gente tá com 85 mil, acho que dá para chegar em algum momento, bora lá. Um agradecimento especial pra galera aí, dos membros do canal do YouTube, eles ajudam a financiar esse projeto. E se você tiver condição financeira, considere se tornar membro também. Que além de aparecer no final do vídeo, você vai ter acesso ao nosso servidor exclusivo do Discord para os membros do YouTube. É isso, falou, até o próximo vídeo.